Pessoal, tudo bom? Eu sou o aluno Elias, sou estagiário de língua portuguesa, faço licenciatura em letras na Faculdade Uninter. Hoje estou aqui mais um dia nessa luta, nessa reta final da minha faculdade. Foram 3 anos de luta e acredito que até o meado do próximo ano estou me formando em professor de língua portuguesa. Bom, o meu público-alvo hoje são os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. São aqueles alunos que tiveram uma certa dificuldade no passado, pararam os seus estudos por um motivo qualquer e resolveram voltar à sala de aula. Então, hoje o nosso tema será a acentuação gráfica. Eu observei que esse público tem uma dificuldade imensa de acentuar as palavras da língua portuguesa. E o negócio é um pouquinho complicado. Mas se fosse fácil não seria legal. O bom de português é essa situação. Se fosse fácil não seria legal. O bom que é complicado. Mas depois que você pega o fim da meada, fica tudo bem tranquilo. O que acontece, pessoal? Para nós acentuarmos uma palavra, o importante é que você descubra no primeiro passo qual é a sílaba tônica dessa palavra. Todas as palavras na língua portuguesa existe uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba forte. As outras serão as sílabas átonas. Então, primeiro passo, descobrir quem é a sílaba forte da palavra. Todas as palavras têm uma sílaba forte. Por exemplo, camisa. Tá no K? Você não fala camisa. Você não fala camisar. Você fala cami. Tá no mi. Então, as outras chamar-se-ão átona. O mi vai se chamar uma sílaba tônica. Entenderam? Vamos lá. Para você acentuar, na acentuação gráfica, nós temos a tonicidade natural e modificada. Porque tem palavras que, quando você muda o local da sílaba tônica, você muda o significado da palavra. Por exemplo, camelo. A sílaba tônica está no me. Camê. Você não fala camelo. Você fala camê, que é um animal. Mas se você passar a sílaba tônica para outra sílaba, vai deixar de ser camelo para ser camelô. Assim sucessivamente com a palavra doido. A sílaba tônica está no doido. Mas se você passar por i, vai ficar doido. Doído. Doido e doído. Seria ou séria? Seria do verbo ser. Séria. Um adjetivo, mulher séria. Carne, está no carro. Carnê, está no nê. Sabia, está no bi, a sílaba tônica. Sábia, está no sa, a sílaba tônica. Sabiá, está no último a. Vocês observam que só o fato de ter passado por uma outra sílaba mudou significativamente a palavra. A palavra adquiriu um outro significado, um outro substantivo. Sabia, verbo saber. Sábia, adjetivo, uma mulher sábia. Sabiá é o pássaro. Então vocês conseguiram observar essa mudança de uma tonicidade natural por uma tonicidade modificada. Aqueles alunos que têm dificuldade de encontrar qual é a sílaba tônica, eu costumo fazer uma brincadeirinha. Por exemplo, você quer saber onde está a sílaba tônica da palavra caneta. Aí faz de conta que a caneta não é um amigo teu. Aí você grita, caneta, caneta, vem cá, caneta, caneta, olha, está no me. Você nunca fala caneta. Caneta, vem cá. Você fala canetar? Não, você fala canê. Está no nê. Então, a sílaba tônica está no nê. Então, é isso, pessoal. Então, nós vamos passar agora para um outro estágio, que seria os tipos de acento, que geralmente os alunos também têm alguma duvidazinha. Aquele risquinho que nós temos aqui, para a sua direita, nós chamamos de acento agudo, que é o timbre aberto. Um timbre aberto, café. Você não fala café, você fala café. Então você vai usar, obviamente, obedecendo às regras de acentuação que nós vamos ver adiante,
você vai usar o acento agudo. O acento circunflexo, quando o timbre é fechado, você não fala você, você fala você, vovô, robô, vovô, lâmpada, lâmpada. Agora, existe um acento chamado o acento grave. Vamos deixar quieto esse carinha aqui. Isso aqui quando nós formos falar sobre crase. Vamos deixar quieto. Só quero que vocês reconheçam o que é um acento grave. É isso aqui, ó. Ao invés de ir para a direita, você vai para a esquerda. Esse risquinho aqui, só isso. E existe um tio que indica na nasalidade. Bênção, sótão, órfão e etc. Vamos também lá na frente falar sobre acento diferencial, que não marca tonicidade. Isso também é uma outra história, ok? Vamos deixar essa questão lá na frente. Hoje, o nosso basicão é a acentuação gráfica, que é esse risquinho e é um chapeuzinho, ok? Lembrando que o meu público-alvo são os alunos do EJA, tá ok, pessoal? Então, vamos lá a seguir. Então é isso, pessoal. Só para retomar o que eu falei anteriormente, só existem 3 possibilidades de nós encontrarmos a sílaba tônica de uma palavra. Ou a sílaba tônica está na última sílaba, ou a sílaba tônica está na penúltima sílaba, ou a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Quando a sílaba tônica estiver na última sílaba, esta palavrinha, eu vou falar que essa palavra é uma palavra oxítona. O que é uma palavra oxítona? É uma palavra cuja sílaba tônica está na última sílaba. Quando a sílaba tônica estiver na penúltima sílaba, esta palavrinha se chamará paroxítona. Professor, o que é uma palavra paroxítona? É uma palavra cuja sílaba tônica está na penúltima sílaba. E quando uma palavra, a sílaba tônica, estiver na antepenúltima sílaba, eu vou chamá-la de proparoxítona. Cada uma dessas palavras, seja oxítona, seja paroxítona, seja proparoxítona, elas obedecem uma regrinha, ok? Então vamos lá. Então, o que acontece? A palavra, eu cheguei à conclusão que uma palavra é oxítona. Caramba, eu descobri que a sílaba tônica é na última sílaba. Agora, ela só vai ser acentuada se ela terminar por A, E, O, em e ens. Uma palavra só é acentuada quando ela for oxítona, terminada por A, E, O, em e ens. Vamos ver se eu entendi, professor. É isso mesmo? Se uma palavra for oxítona terminada em i, ela é acentuada? Não. Por exemplo, a minha cidade querida, Japeri. Japeri não é acentuada, essa palavrinha, porque a sílaba tônica dela está no i. Japeri, ri. Você não fala Japeri, você não fala Japê, você fala Japeri. Eu sei que a sílaba tônica está no ri, mas ela não é acentuada porque ela termina em i. E as sílabas tônicas, elas só são acentuadas quando ela termina em a, e, o, em e ens. Basta. Por exemplo, a palavra cajá, vatapá, sabiá, que termina com a, café, você, freguês, que termina com e, ou, o, a, e, o, seguido ou não de S. É bom observar. Avô, giló, judô. Também, refém, armazém. Parabéns, reféns e armazéns. Lembrando que quando eu falo em, é porque é EN. E quando eu falo ens, é EN e S.
Porque existe o EN com EN. Eu não estou falando desse N foneticamente. Eu estou falando o seguinte, do EN EM. E eu estou falando do ENS ENS. Ok, pessoal? Todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS, elas são acentuadas. Ok? Agora, as paroxítonas são acentuadas, as terminadas, gente, eu vou dar de acordo com os gramáticos, no finalzinho eu vou dar um bisuzinho que eu acredito que seja bem mais prático. Mas primeiro eu tenho que usar o que está escrito no livro para depois eu dar o meu bisu final, tá ok? Todas as paroxítonas terminadas em N, I, IS, R, L, X, US, ditongo, PS, ON, iões, essas palavras são acentuadas. Eu acho essa forma de explicar um pouco mais complicada, mas eu tenho que passar primeiro isso para vocês. Então, toda vez que termina em A, E, O, N, ENS, oxítono, eu acentuo. Toda vez que termina em N, I, R, L, X, US, tom, PS, eu acentuo. Mas vamos acreditar mais no meu bisuzinho ali na frente que eu vou dar essa aula, tá ok? Todas agora as paroxítonas, você tem que saber que elas são acentuadas proparoxítona. Eu descobri que uma palavra é proparoxítona, eu acentuo, ela não tem regra, todas são acentuadas. Gráfico, exemplo, lâmpada, fósforo, próximo, médico, matemática e etc, e etc. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, que no finalzinho eu ia dar um resumo de tudo, eu iria sintetizar toda essa nossa aula, que seria interessantíssimo vocês, se preciso for, decorar. O que acontece? Eu descobri que uma sílaba, que uma palavra, ela é oxítona. Todas as palavras oxítona terminadas em A, E, O, N e ENS, todas são acentuadas. Por exemplo, café, cipó, essas palavras são acentuadas. Elas são oxítona terminada em A, E, O, N, ENS. Se eu trouxer esse A, E, O, N, ENS para as paroxítonas, eu não acentuo. Então significa que ao invés de você gravar aquele montão de regras, basta você gravar que as paroxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS, elas não são acentuadas. Se elas terminarem por qualquer outra letrinha que não seja A, E, O, N e ENS, elas serão, se elas terminarem por A, elas não serão acentuadas. Se elas terminarem por qualquer outra letra, elas serão acentuadas. Quer ver um exemplo? A palavra revólver. Revólver é paroxítona, mas termina em R. Terminando em R, o R não é A, nem é O, nem é E, nem é N, nem é ENS. Então eu acentuo revólver. Tórax. Tórax termina com X, é paroxítona. Esse X não é A, não é E, nem é O, nem é N, nem é ENS. Então eu acentuo. Agora vamos dar um exemplo de uma palavra que termina em A, E, O, N e ENS, que seja paroxítona. Parede. Parede, eu não acentuo porque eu termina com E. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas com E. Perna, cabelo, cabelo. É uma paroxítona terminada com O, então eu não acentuo. Então basta eu pegar as oxítonas, que quando forem oxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS, eu acentuo. Eu trago todo esse macetezinho para as paroxítonas e eu não acentuo. Se terminar por qualquer outra letrinha, eu vou e acentuo. Com relação às proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas. Matemática, médico. Só retomando o início da minha aula, esse público que eu tentei alcançar, que eu estou pretendendo alcançar, é aquele público que tem muita dificuldade, está retornando às salas de aulas agora. Então tem algumas observações que eu não fiz, que é a questão do I e do U, quando é a segunda vogal tônica de um hiato, que eu acentuo.
tem a questão na nova ortografia, essa que está tudo dentro das regras da nova ortografia, mas que houve umas mudançazinhas, mas que nada disso aqui mudou. Então, para aquelas pessoas mais experientes com relação à acentuação gráfica, eu não estou levando em consideração esse povo já é um outro nível, um outro patamar. Pessoal, muito obrigado, espero ter contribuído mais uma vez com cada um de vocês. Um abração e um forte abraço.